Boa noite a todos. Que a paz do Cristo nos envolva nessa noite, que nós possamos levá-la conosco, né? Costumo dizer que vir à casa espírita e não levar daqui o que a casa tem a oferecer, para que a gente possa praticar e refletir posteriormente no nosso lar, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, significa que não surtiu efeito, né? Então a gente precisa recolher aqui, né, através da palestra da noite, quando recebemos hoje o nosso companheiro Rogério, com o tema O Papel da Vontade em Nossas Vidas. Com certeza será uma reflexão muito produtiva para todos nós. Então, além das palavras que ele vai compartilhar conosco, tem as energias, né, que a espiritualidade já preparou para nós, estão nos envolvendo e que cabe a cada um de nós, através da nossa receptividade, né, absorver e levar para casa conosco. Mas antes da gente dar início à palestra, eu tenho alguns recadinhos aqui para compartilhar com vocês. Começo pelo Clube do Livro. Esse Clube do Livro é da USE Piracicaba. É muito interessante para aqueles que gostam de ler, para aqueles que querem conhecer a doutrina espírita através de livros bons, que são selecionados por conhecedores da doutrina espírita. Inclusive o Rogério é um dos leitores, né, dos livros. Então eu acho muito importante, porque eu já participei de outros clubes do livro e assim tinha livros que a gente falava, meu Deus, né? O que é isso? Então não dá, vamos jogar fora. Então, assim, é muito importante que a gente tenha essa seleção das obras que são colocadas à disposição no clube. Então, por R$ 24,00 vocês podem ficar sócios e podem receber um livro que vocês podem escolher. Se vocês querem romance ou vocês querem livros doutrinários. Ou fazer melhor, pagar R$ 48,00 por mês e pegar um de cada, um romance e um doutrinário, né? Então, quem se interessar, ali em cima nós temos os folders com os telefones, com o QR Code, para quem quiser ter mais informações e se associar, e inclusive estará contribuindo também com as obras da USE na nossa cidade, né? Nós temos também ali de distribuição gratuita o Arauto, que é uma publicação bimestral da USE também, com vários artigos interessantes aqui. Por exemplo, deixa eu ver aqui, Caridade em Pequenas Doses, O Conquistador Diferente, Espiritualidade e Saúde na Medicina, O Abortista Pode Ser Considerado um Assassino em Série, A Compreensão da Vontade em Nossas Vidas, por Rogério Azevedo, né? Então tem vários artigos aqui muito interessantes para a gente ler e que possam servir de isca para a gente se aprofundar nos assuntos. Temos também o livro Fundamentos da Doutrina Espírita, também gratuito, vocês podem retirar ali sobre o nosso balcão e levar para ler, levar para aquelas pessoas que têm interesse na doutrina espírita, que ainda não conhecem, é de fácil leitura, de fácil entendimento. E, finalmente, a parte gostosa, né, da casa. Gostosa quando eu digo, né, para a gente comer, né, porque aqui tudo é gostoso, estar aqui reunido já é gostoso, mas essa parte aqui é para gostoso aqui, né? Então, assim, nossa casa, como vocês sabem, nós sempre estamos fazendo promoções para que a gente possa levantar fundos e manter a casa e completar, né, concluir a nossa obra ali no fundo, onde nós pretendemos fazer ainda mais 2 salas, né? 2 salas de evangelização e a nossa cozinha, para a gente poder continuar a fazer as nossas feijoadas, yakisoba, pastel, enfim. E a nossa última ação do ano é a venda dos panetones, que graças a Deus, né, foi um sucesso. Eu já digo foi, porque nós temos apenas 3 unidades de chocotone e 3 unidades de panetone à venda. Toda a nossa remessa de panetones e chocotones já se encerrou, graças a Deus. Aproveito para agradecer aqueles que já contribuíram, que já levaram. E como eu sempre falo, quando vocês adquirem, vocês estão ajudando a nós e estão ajudando também ao Centro Espírita Allan Kardec da cidade de Campinas, que mantém 6 entidades, tem 6 obras assistenciais na cidade de Campinas, que vocês poderão ver aqui na caixa do panetone. Então, vocês ajudam não só a nós, como as obras deles lá também. O panetone super recheado, super cheio de frutas, super molhadinho, de 1 quilo, R$ 35,00. O chocotone bem chocolatudo, de 750 gramas, R$ 35,00 também. Então, aqueles que desejarem adquirir,
é só falar com um dos trabalhadores da casa, com o Ramon, com o Cristiano, comigo, tá? Porque só temos 6 unidades, né? 3 e 3, e não pretendemos fazer uma nova remessa esse ano, daí só o ano que vem. Bom, dito isso, para não tomar mais tempo da palestra do nosso companheiro, convido a todos a elevarmos o nosso pensamento para agradecermos pela oportunidade de estarmos aqui nesta casa de luz, agradecermos pela doutrina espírita em nossas vidas, pela liberdade de podermos estar aqui para ouvir uma explanação a respeito dessa doutrina tão maravilhosa que nos liberta, que nos esclarece, que nos acolhe, e que possamos de fato aproveitar o tempo que estamos aqui, como eu disse no início, que possamos levar conosco o que aqui recebemos, todo o amor, toda a energia, todo o acolhimento, e possamos distribuir com aqueles que caminham conosco. Que assim seja. Rogério. Momentos como esses são sempre muito bacanas, porque nós podemos fazer uma pausa desse nosso dia a dia corrido, complicado, difícil, mas também porque nós podemos rever alguns amigos de caminhada, que há tanto tempo trabalhamos no mesmo ideal. É claro que muitas pessoas que procuram centros espíritas têm suas dúvidas, seus interesses, suas dores. E justamente oportunidades como essas são aquelas que nos ajudam a trilhar caminhos melhores, porque nos dão um certo discernimento, um certo entendimento diferente sobre o significado daquilo que está contido no Evangelho. Porque todos, inevitavelmente, procuramos ser felizes, termos uma certa satisfação na vida. E entender o significado da vida em si já é um desafio complicadíssimo para todos nós. E entender o significado da vida carregando as dores que todos nós trazemos na alma, talvez seja um momento que nos traz a uma casa espírita buscando algo. E esse algo talvez seja uma resposta. Muitos de nós passam a vida toda a se perguntar qual o caminho percorrer, qual o significado da minha vida, para onde é que eu vou. E talvez hoje seja o momento e o dia de obter o caminho inicial da resposta que todos nós procuramos em nossa vida. Assim, eu deixo aquele agradecimento de coração a todos os senhores que tiraram esses breves minutos das suas vidas, do descanso, depois de um dia, às vezes, muito trabalhoso e difícil, para que a gente pudesse estar aqui, para celebrar um banquete das verdades, ou talvez do alimento conhecido como alimento espiritual. E também convido a todos a agradecermos intimamente aquele que é o nosso Criador, conhecido como inteligência suprema, Deus, causa primária do universo. Importante o nome não é. Necessário é que sintamos a possibilidade de nos conectar um pouco melhor com esse que é o nosso Pai, para agradecer intimamente oportunidades como essa, já que todos deveremos compreender que a nossa vida é aquilo que nos cabe. Por isso mesmo é necessário que nós tenhamos consciência e maturidade de que se hoje está difícil, amanhã pode melhorar, dependendo do meu esforço em caminhar. Todos temos a possibilidade de ter uma vida melhor. Por isso mesmo necessário é convertermos aquele pensamento que há tanto tempo nos acompanha de pedintes de Deus. Ai, Deus, resolva a minha vida, resolva meus problemas, resolva minhas necessidades. Por talvez Deus dê-me a oportunidade de lutar, dê-me a oportunidade de compreender que é hora de sofrer, mas amanhã será melhor. Por isso mesmo a doutrina espírita, para todos nós, é consoladora. E como é bom poder sentir-se agradecido intimamente pela oportunidade de todos estarmos aqui para esclarecermos um pouco mais o significado mais profundo da nossa vida. E claro, depois desse pequeno introito, eu convido a todos a refletirmos acerca de um tema que já foi dito inicialmente, que é o papel da vontade em nossas vidas. Talvez alguns já terão um significado meio que pré-estabelecido sobre o que é a vontade, porque há uma certa abstração pelo entendimento do que seria. Alguns de nós pautam a sua vida
por meio de algo interno que a gente nem sabe explicar por quê. Muitas das vezes nos dirigimos a fazer as coisas que nos dão prazer, aquilo que a gente acha que é gostoso e não necessariamente aquilo que deveríamos de fazer. E essa vontade, que é algo tão abstrato para todos nós e tem um certo significado a depender do nosso nível de entendimento da vida, é que leva-nos, quando começamos a nos perguntar sobre o significado da nossa própria vontade na vida que temos, passamos a nos questionar. E esses questionamentos iniciais que nos levam a pensar em torno da nossa própria vida são justamente aqueles pensamentos filosóficos que embasam o que cada um de nós é. Como, por exemplo, quem sou eu? Para onde vou? De onde vim? Por que nasci na família que nasci? Questões que nos acompanham muitas das vezes a vida toda, nos atormentando. Levamos internamente esse sentimento de questionamento do berço e muitas das vezes até quase o túmulo. E muitos de nós atravessam essa passagem ainda sem uma resposta apropriada para si. Mas alguns vão até além a se questionar: qual a minha missão na vida? E essa talvez seja uma pergunta que para nós seja complicadíssima. Qual a nossa missão? Permitam-me até fazer uma pequena pausa, porque a nossa vida nos leva a nos depararmos com situações incríveis e às vezes até engraçadas. E eu vou narrar uma situação engraçada a qual eu vivi. Como a gente é espírita, vai para um monte de casa espírita, conhece bastante gente, via de regra, às vezes no final da palestra, sempre um ou outro chega para conversar, falar um oi, dar um abraço, essas coisas normais do contato da criatura humana, natural. E logo vi, numa das palestras que eu fui, uma senhorazinha, mas uma senhorazinha assim, bem senhorazinha, assim, com uma idade que eu calculei, ao bater o olho, tinha pelo menos uns 3 dígitos, tranquilamente. E eu vi que ela estava atormentada, e veio: eu preciso fazer uma pergunta para você. E eu já comecei: meu Deus, o que será que vem aí, né? Qual é a bomba, né? Porque às vezes o pessoal solta umas perguntas que a gente tem que tirar da cartola. E ela logo mandou aquela para mim, fatídica: qual a minha missão na Terra? Eu fiquei: mas Jesus, com essa idade, mentalmente eu já veio aquela resposta: é desencarnar. E vem para a próxima, zeradinha, né? Tranquila, nova. Mas isso eu fiquei meio sem a resposta, porque muitas das vezes nem eu mesmo sei a minha resposta de qual a minha própria missão. Porque a gente trabalha e à medida que o trabalho vai se desenvolvendo, nós trocamos de atividade, conhecemos coisas novas e por isso mesmo a gente vai delineando o que a gente tem que fazer na vida, à medida que nos deparamos com situações novas, difíceis, novos desafios. E aí nós começamos a compreender qual é a nossa missão, vivendo a própria missão. Mas eu falei sobre essa questão um tanto quanto engraçada, porque muitas das vezes nós mesmos vivemos a nossa vida num automático e a gente não se dá conta de que a gente corre atrás de dinheiro, porque tem que pagar boleto, porque tem que correr atrás de criança, porque tem que correr atrás de família, e a casa também, e a gente compra a casa, e não fica feliz porque tem que pagar a casa em 350 vezes, e não acaba nunca isso. E nós ficamos correndo a nossa vida para atender todas as necessidades materiais, sem pensar no básico e no essencial, que somos nós espíritos. Nós temos uma única verdade essencial na vida de todos nós, que nos iguala aqui a todos. Todos que nascemos temos a certeza absoluta de que nós vamos morrer. Eu sei que espírita não tem medo da morte. Alguns vão falar: bate na madeira, né? Para espantar. Morte aqui dentro, a gente até acredita em espírito, né? Mas lá no além, longe, é a nossa vida, porque a gente vive no material e parece que o espiritual da nossa vida é uma coisa assim, uma abstração, é um ideal. Quem sabe quando eu for morrer, aí eu penso. E não é bem assim, porque nós não temos a noção de quando é que a gente vai voltar para casa, porque muitas das vezes a vida nos prega uma surpresa e a gente está voltando hoje mesmo, sem saber, sem compreender e sem preparar a sua própria bagagem.
Mas essas questões existenciais para nós são extremamente complicadas, porque a gente passa a se perguntar sobre essas coisas e muitas das vezes não se dá conta de que está vivo e não é um corpo, é um espírito. Poderíamos até dizer que no nosso entendimento, para tentar compreender o significado de onde cada um de nós se situa, a gente começa nessas perguntas íntimas a observar que todos somos carregados de defeitos. Conhecido na doutrina espírita como má inclinação, aquele que passa a estudar o livro dos Espíritos, que é a obra básica da nossa doutrina, um livro de perguntas e respostas que deve de ser estudado por todos nós para um autoconhecimento. Nós nos deparamos com uma das questões que falarei agora, questão 909. Quando a gente se dá conta de que tem más inclinações, que tem defeitos e que precisa se melhorar, a gente fica naquele questionamento: será que eu consigo mudar de vida? Questão 909. Pode o ser humano ou o homem se ver livre das suas más inclinações? E essa é a pergunta. Eu já fiquei naquela expectativa quando eu me deparei a primeira vez com ela, numa expectativa de logo esperar uma resposta mais ou menos assim: olha, até pode, mas tenha fé em Deus, continue lutando, é muito difícil, é demais da conta, porque a vida é tão cheia de complicações, mas um dia, se Deus quiser, você vai conseguir. Eu esperava um negócio mais ou menos assim. E a resposta me veio de uma maneira que eu fiquei até meio bravo e frustrado com Deus, porque foi a resposta mais ou menos assim: pode, via de regra, empreendendo pequenos esforços em sua vida para mudar. O que falta a vocês é vontade. Eu falei: mas gente, quem respondeu nunca encarnou, não é possível. E a gente fica a pensar que alguém que dá uma resposta como essa não pode ter estado aqui. Pelo menos, falo por mim, eu sei que vocês não têm problema na vida, não tem parente difícil, não tem gente complicada todos os dias, atormentando, mas, como eu falo por mim, a gente sempre faz uma autobiografia muitas das vezes. É a nossa vida. E a gente passa a pensar que essas situações que são difíceis, muitas das vezes nos empurram para um centro espírita, nos empurram para um contexto religioso. Num contexto religioso que às vezes a gente vai, pode não ser o espiritismo, e a gente se sente satisfeito. Mas via de regra, quem vem para centro espírita, às vezes vai para outra religião, fica insatisfeito porque não encontra respostas para si e depois cai aqui. Cai aqui e começa a tentar entender um significado mais lógico da vida. E aí a gente começa a pensar. Só que assim, o nosso sentimento de querer mudar de vida, de melhorar, de sair fora dos problemas, nos leva até fazer uma autoobservação sobre si, sobre como cada um de nós encara a religião. E às vezes, quando nós somos sinceros, abrimos o coração e observamos o que nós pedimos e o que nós queremos, o nosso sentido de cair numa religiosidade é falar: ai meu Deus, resolva meus problemas, sejam eles quais forem. Mas na Terra, via de regra, ou é problema financeiro, ou é problema amoroso, ou é problema de relacionamento com as pessoas que a gente tem em volta. Novamente, todo mundo aqui eu sei que está garantido. Então, pensem nas pessoas que têm essas dificuldades. E tem gente que é tão sortudo que tem as três. Mega Sena, né? Pode jogar aí, Mega Sena da virada, vai dar certinho. Sortudos, todos nós. Mas também, nesses autoquestionamentos, eu também passei por esse momento de pedir a Deus, e peço todo dia, porque parte da comunicação da criatura com o Criador, uma delas, louvação, ou outra, pedinte, todos nós, ai meu Deus, resolva, e o outro, a oração. Mas a gente fala: poxa vida, parece que eu peço mais do que louvo, do que oro, do que converso, do que agradeço. O agradecimento também é uma delas. Aí, nessa nossa conversa com Deus, pelo menos eu peço: ai meu Deus, me dê sabedoria. E é um pepino atrás do outro na semana que você pediu. Batata. Ai meu Deus,
resolva esses problemas na minha vida. E Ele manda cada um na minha reta durante a semana. Mas eu já cheguei ao cúmulo de pedir: ai meu Deus, me dê paciência. Aí o que Deus manda na sua vida? Uma sogra. Brincadeira. Não, as sogras são legais, são todas gente boa, não tem problema. Mas é para a gente treinar, para a gente tentar entender, porque a gente até observa que o que a gente pede são as coisas que são necessárias ao nosso desenvolvimento, à nossa maturidade, à nossa compreensão um pouco maior sobre o significado da própria vida em si. Mas a gente não entende que todas as dificuldades pelas quais nós passamos são para aquisições de valores morais. Porque valores morais por si só também já são subjetivos. Cada um de nós tem um padrão ou uma régua do que quer atingir. A perfeição que nós observamos em Jesus, que é o nosso modelo e guia, aquele que cada um de nós deveria de se emular na terra, de se comportar à sua semelhança, é muito difícil para nós, que ainda somos muito frágeis na nossa forma de ser, na nossa forma de amar, na nossa forma de viver. Mas o objetivo primordial da nossa vida é atingir Jesus. E um dia, sabe-se lá quando, a gente atinge. Mas essa caminhada é uma caminhada muito longa. E não tem problema nenhum, porque a gente começa a tomar consciência que essa é a aquisição. Mas quando a gente fala aquisição, já que a nossa forma de ser, de viver, de sentir é muito material, logo nós observamos que o que a gente entende como a gente tem é o material. Porque a nossa vida, enquanto tudo que a gente acha que é necessário de material estiver atendido, está tudo bem. Deus gosta de mim, me dá tudo. Sendo que nenhum de nós veio aqui com nada. E vamos todos embora sem nada. E para a gente observar que a nossa falta de entendimento sobre o significado das coisas que nós deveríamos de ter para nós, deve de ser comparado. Porque a gente fala... Então quer dizer que eu preciso entender que o que eu tenho não é o material, porque no nosso automático de se viver o dia a dia, a gente pensa logo nas coisas materiais. Por exemplo, alguém poderá pensar: o que eu tenho que é meu, porque é uma autoavaliação. O meu carro é meu. Poxa vida, aquele, e eu logo retruco na pergunta, aquele que você parcelou em 72 vezes? Alguns vão até um pouco além, né? 96 é praticamente assim uma prova científica da reencarnação, né? Você compra o carro, vai pagando, morre, nasce, continua pagando. Mas a gente fala: esse é meu, nem que eu paguei. E alguns pagam mesmo, não tem problema nenhum. Só que num dia você ama tanto seu carro, você fala: aquilo é meu, é a única coisa que eu tenho na vida. Você para seu carro num lugar que não pode. Não pode porque é perigoso. E de repente o ladrão vem e leva, infelizmente. E a gente percebe que a gente já não tem tanto carro, porque depende das situações do dia a dia, para a gente entender que aquilo é nosso ou não. E o tempo se encarrega até de transformar aquilo num monte de ferrugem, num monte de material degradado, e de repente reciclado, porque o tempo vai passando e nós também vamos tendo nossa quilometragem rodada à medida que o tempo passa. Mas alguns dirão: tudo bem, entendi que o carro não é meu, porque o carro é um bem material. Mas alguns dirão, e permitam-me até assim arriscar um pouco, as mulheres. Eu adoro as mulheres, sempre tiro o chapéu, porque sempre estão nos centros espíritas, parecem até que são um pouco mais inteligentes que nós homens, sabem um pouco mais sobre o significado das coisas. Então eu tiro o chapéu e eu vou utilizar um exemplo feminino que para mim é essencial. As mulheres logo dirão: o que eu tenho é meu filho. Meu filho, esse eu tenho, esse é meu. Meu filho, e pode assim nascer aquele bebezinho com 2,5 kg, 3,5 kg, 4 quilos, e se tornar depois de algumas décadas um cavalo. E não é uma autobiografia, por favor. A gente começa a pensar: é meu filho, é seu filho? Deixa o tempo passar. E de repente esse seu filho, que é seu, que você tem posse, vai achar um rostinho um pouquinho mais bonitinho do que o seu, que você logo vai falar:
o obsessor da minha vida reencarnou. É aquele que você quer comprar uma briga de começo, porque vai levar o que é seu embora. E você diz, não é possível. E a primeira reação sua é o embate. Muitas das vezes. São poucos aqueles que têm já a maturidade para compreender que relações são relações interpessoais. Nós nascemos e renascemos muitas das vezes como filhos, como filhas, como pais. E a gente vai aprendendo à medida que vivemos o papel do que é nos aperfeiçoarmos. Mas a gente logo observa que o passar do tempo, aquele filho logo diz, não venho mais aqui, nem de final de semana. E você fala, mas eu não posso deixar, final de semana tem que vir na casa da mãe, porque o filho ainda é meu. E aí você joga abaixo, prepara aquela comida que ele ama, todo domingo, sabe-se lá qual é. E você liga para ele, você vem hoje na casa da mãe comer a comida? Ele fala, eu vou. Mas não é porque ele quer comida não, é porque ele não quer sujar, não quer gastar o próprio dinheiro. Aí ele vai na casa da mãe e fica tudo certo. E a mãe ainda acha que o filho é seu. Mas a gente passa a compreender que o tempo se encarrega de estabelecer conexões entre pessoas que necessitam de uma completude psicológica, de uma completude de vivência da própria vida. E a gente começa a entender que nem o carro é nosso e nem o filho também. Então o que é meu? O meu corpo. O meu corpo é meu, eu faço o que eu quero com o meu corpo é meu, eu faço o que eu quiser comigo. Gente, permitam-me começar o exemplo por uma situação pela qual eu vivi. 15 anos, objetivo primordial da vida, todo mundo passou, fazer 18. Uma maravilha, entrar em lugar proibido, poder fazer o que quiser, ser uma pessoa um cidadão, poder votar, poder dirigir carro, tudo que a gente quer. Felicidade na terra é fazer 18 anos. Gente, dos 15 aos 18 demorou pelo menos para mim uns 30 anos. Mas depois dos 18, gente do céu, eu já falei isso, cada piscadinha, 5 anos nas costas. E como de costume, não vou falar quantas vezes eu pisquei. A nossa vida é assim. Mas de vez em quando a nossa vida vai no automático, a gente não sabe o que faz ou o que quer, e vai vivendo a vida do jeito que a vida se apresenta, e de repente a gente sai do banho, depois de um banho muito gostoso, e olha o quê? No espelho, e muitas das vezes assusta com o que vê, com os cabelos brancos, com as rugas, e a gente começa a pensar que talvez nem o nosso corpo seja nosso, porque a matéria em si vai se desgastando, vai apodrecendo, a gente já não vai gostando tanto, mas é a vida. Então o que é nosso? Se meu carro não é meu, os bens materiais. Se o meu filho não é meu, as pessoas que nos cercam, nossas relações. Se eu não sou meu, o que é meu? E aí nós entramos em Kardec, porque é necessário que compreendamos do que cada um de nós é feito. Qual a nossa substância como espírito? Inteligência, vontade e pensamento. E vamos passar pelos 3, porque até meia-noite é hoje. Fiquem tranquilos. E para a gente pensar no significado do que é a inteligência em si, é necessário também que a gente veja que tem um conceito inicial do que é inteligência. Quando observamos pessoas que utilizaram a sua mente para o progresso da humanidade, como por exemplo Albert Einstein, alguém inteligente naturalmente, que por meio do seu pensamento, do seu raciocínio, concebeu a teoria da relatividade do tempo e do espaço. E eu não vou falar de física, hein? Pelo amor de Deus. Mas alguém considerado inteligente. Mas poderíamos utilizar-nos também de um exemplo comparativo para uma pessoa vulgar, que não tem o intelecto desenvolvido, que não se preocupa com isso, que tudo está bom se tiver o que comer, onde dormir e como praticar o sexo. E aí acabou. E aí nós paramos para pensar que a inteligência é um recurso que todos nós poderíamos desenvolver à medida que empreendemos os esforços na nossa vida para nos melhorarmos. E um dos objetivos para todos nós, espíritas ou não, é desenvolver a inteligência.
E para nós utilizamos um mecanismo ou um objeto na nossa vida que para nós é muito útil. O livro. O livro é um dos mecanismos que nos ajudam, um objeto que nos ajuda a desenvolver a nossa inteligência, porque a gente adquire o intelecto, passa a falar melhor, passa a escrever melhor e passa a compreender as coisas da vida um pouco melhor, no esforço do entendimento do que lá está, do seu conteúdo, quando os livros são muito bons, evidentemente. Mas falemos de nós, porque dentro do nosso movimento às vezes a coisa é um pouco grave. Espírita, às vezes, quando quer estudar, é terrível. Porque a gente fala, eu quero aprender espiritismo. Como você quer aprender? Tem romance. Mas romance assim, se for fininho, com letra grande, e a gente olha, já fica mais ou menos encantado. Se for fininho, segundo o crivo, eu vou dar uma folhada. Você dá uma folhada. Se tiver figura, você já gostou. Que maravilha, que beleza. Agora eu quero estudar espiritismo. Mas fala para uma pessoa, quer estudar mediunidade? Quer aprender um tratado de paranormalidade? Bom, talvez o melhor dentro da Terra, Livro dos Médiuns. Olha, e quem pegou já esse livro, você já abre assim, parece aquela letra que você tem que colocar um microscópio para ler. E é uma lapa mais ou menos assim. Você fala, meu Deus, eu estou tentando estudar. Aí a gente começa com aquela. Mas eu chego em casa, eu pego o livro, começa a arder meu olho, dá um sono, o obsessor me pega. Espírito é cheio disso, né? O obsessor me pegou, me fez dormir, não quer que eu evolua. Tudo conversa, isso aí é preguiça. Mas tudo bem, você fala, o obsessor me pegou, eu tentei, começou a sair lágrima do olho. A gente faz até um teatro assim para contar. Mas a gente começa a comparar algumas coisas que a gente faz na vida que é um pouco engraçado e diferente. Porque poderíamos até lembrar, naquela primeira vez que todos nós, um dia, experimentamos um copo de cerveja. E geralmente jovem, claro, que a gente quer se enturmar, porque todo mundo sabe, porque a cerveja é a bebida dos amigos, e a gente fala, que vontade da cerveja, e você toma. E não é possível falar que a primeira vez que você tomou, você achou aquilo gostoso. Não é possível. Amargo que dói, o nosso paladar não é para isso. Se fosse docinho, a gente vai falar, pelo menos um leite condensado nessa bebida de cevada. Aí a gente fica mais agradado e a gente vai forçando. Até um momento que o nosso paladar se acostuma. E a gente começa a consumir. E a gente pergunta, você toma cervejinha, uma cervejinha? Você fala, tomo, só socialmente. Todo dia uma garrafa. Socialmente. Tem gente assim. E nesse calor então, nossa, que sede. Tomo o engradado inteiro. A gente faz isso. E não se dá conta que é apenas uma questão de necessidade que nós criamos para nós mesmos. A mudança do hábito. Ou alguns poderiam falar sobre o tabaco, o cigarro. A primeira vez também, no primeiro trago. Foi difícil, foi ruim, a gente não gostou, ficou aquela coisa, engasgou, mas começou a forçar. Porque às vezes a gente tem tanta trajetória que a gente lembra para trás. Até as propagandas de cigarro era chique fumar. Era bonito. E depois de um tempo começou a ficar feio. Começou a ficar fora de moda. Só que a gente forçou. Até um momento que o nosso corpo pede quimicamente nicotina. E a gente não consegue ficar sem. Mas é um hábito forçado. E estudar, como é que faz? Muito difícil. Por isso, para todos nós, necessário é compreender que a mudança da nossa postura de um estado para outro é necessário esforço. E todo esforço é para que a gente saia da inércia. Aqueles que estão parados têm que começar a se movimentar. E aqueles que estão se movimentando precisam parar em algumas coisas nas vidas que todos nós temos. E essa é a inteligência que a gente tem. Para tentar compreender como que nós faremos conosco mesmo à medida que nós formos evoluindo. Mas poderíamos falar também da vontade, que é o tema principal e o segundo atributo do espírito. Mas o que é vontade? E permitam-me falar sobre um exemplo. A gente já tem uma certa idade, né? Uns cabelinhos brancos, eu tenho aqui, né? As mulheres não, todos cabelos naturais. Utilizam aqueles produtos que mantêm a cor do cabelo. Nós homens não somos tão assim, então a gente vai ficando mais
assim prateado, como diria, né? Vocês lembram de um programa que era assim, não lembro em que canal especificamente, mas era alguma coisa parecida assim. A pessoa ia e o programa falava: olha, você vai ganhar R$1 milhão se você comer alguma coisa lá que você não gosta. E geralmente é barata. E tem gente que tem pavor daquele bichinho, que sobrevive até bomba atômica, né? Mas a gente tem pavor daquele bicho. E a gente ficava: ai meu Deus, será que vai comer? E aí, de repente, a gente se coloca na imaginação de pensar, se nós estivéssemos numa situação como essa, de pensar: olha, você hoje pode decidir ficar melhor na sua vida. Você terá R$1 milhão se comer uma barata. Fique tranquila que é de laboratório, é tranquila, crocante, vai parecer assim aquilo com um camarão, né? Camarão da praia, pode até fritar, não tem problema nenhum. R$1 milhão, a gente come até 2, porque a nossa vontade nos impulsiona. R$1 milhão, eu como até 2, fica até gostoso, né? Então vamos fazer o seguinte hoje. Eu já falei com o pessoal da casa, hoje nós não vamos ter nem passe nem água fluidificada, vai ser barata fluidificada. E a nossa vontade vai ser o seguinte: quem comer vai se ver livre de uma má inclinação, pode escolher para sempre. Queria ver quem ia levantar. Todo mundo ia falar: estou ótimo hoje, não tenho problema nenhum, nem preciso de passe, nem nada. Vai embora direto, para ver qual é a nossa vontade de se melhorar na vida. Porque às vezes o nosso mecanismo de compensação do que a gente ganha e do que a gente perde está muito atrelado ao que a gente quer hoje na vida. Poxa vida, R$1 milhão na minha conta, faço de tudo. Me ver livre de uma má inclinação, por exemplo, mentiroso, ou puxa o tapete de todo mundo no trabalho, ou uma pessoa que às vezes engana os outros vendendo algum produto, mais ou menos. Nossas más inclinações. Mas quantos de nós têm a vontade de trabalhar para que se mude? É óbvio que eu estou falando aqui de uma metáfora, mas uma metáfora que coloca nós conosco mesmo para vermos o que cada um de nós ainda é. E a nossa necessidade de mudar aquilo que para nós é importante é muito difícil, porque mudar uma má inclinação, gente, não sei vocês já chegaram a se avaliar, observar e falar assim: olha, quais são os meus defeitos? E a gente fala: nossa, eu encho uma mão, uns enchem 2, mas a gente escolhe geralmente uma para lutar a vida toda e fala: é essa daí que tem que ser a sorteada. Eu vou deixar de ser uma pessoa assim, vou me tornar um homem ou uma mulher nova, vou deixar de ser aquilo e me tornar uma pessoa diferente, melhor. E aí a gente começa a observar que isso é uma luta de uma vida. Mas depois de adquirido um valor moral como esse, a gente observa: poxa vida, disso daí mais eu não sofro. E é a nossa vida, o nosso processo de aprendizado é assim. Mas nós poderíamos falar também do último quesito, já que nós falamos sobre a vontade, a inteligência, e agora o pensamento. E o pensamento, para nós que devemos compreender o que cada um de nós carrega dentro de si, também é muito importante. Porque o nosso pensamento, alguns dirão, os filósofos da modernidade, é uma excreção do cérebro, é uma produção do cérebro. E alguns estudiosos da atualidade diriam que nós, seres humanos, por dia temos 90 mil pensamentos. Eu não sei nem como mede um negócio desse, mas diz que 85 mil pensamentos desses 90 mil são pensamentos repetitivos, são pensamentos depressivos, não importantes, e apenas aqueles 5 mil são pensamentos que nos servem para colocar nós mesmos em rota de melhoria da nossa própria forma de ser, de pensar e de sentir. Então é necessário que nós compreendamos que o pensamento que todos nós temos é a emissão daquilo que carregamos como espírito, porque à medida em que a gente pensa, nos sintonizamos com pessoas da mesma forma de pensar e de sentir.
e podem estar encarnados ou desencarnados. Vocês lembram falando sobre um exemplo de uma das pessoas que cá esteve na nossa terra, que é um exemplo de como se vive ou de como se viver? Chico Xavier. E Chico Xavier é uma pessoa que, olhando mais ou menos aqui na plateia, que nós já temos uma certa idade, alguns de nós já teve a oportunidade de observá-lo, às vezes vivo, às vezes via YouTube, e quem não conhece, pesquise, porque vale muito a pena. Mas um ser que vai demorar para nascer igual aqui na terra, porque representa a encarnação da bondade, alguém que tem um nível de paciência, de bondade, que cada um de nós ainda um dia, quem sabe, adquirirá essa característica. Mas também alguém que pela sua bondade gera no seu entorno muitas pessoas invejosas, muitas pessoas que não gostam. E o Chico é mais ou menos assim, dessas pessoas que não gostam, logo poderiam até dizer: olha, Chico, eu vou tirar uma foto sua porque eu vou colocar na boca do sapo e vou costurar. É capaz que o sapo fique bom do que o Chico fique ruim. Tamanho nível de bondade que aquela pessoa, entre aspas, exala. E todos nós necessitamos de ter a compreensão que o nosso pensamento, como antena, espalha-se por tudo, ou por todos os espaços nos quais nós estamos inseridos, às vezes no nosso trabalho, às vezes dentro de casa, às vezes até nos nossos lugares que frequentamos, chamados religiosos, até no centro espírita, Vocês conhecem aquela pessoa xaropinha no centro espírita? Conhece? Eu vou perguntar de novo, o pessoal está meio na dúvida. Conhece? Está na plateia? Está do seu lado? Se tiver, olha para mim e a gente não se entrega. Está tudo certo. Somos nós com os nossos atrapalhamentos, porque até quem está aqui é um extrato da sociedade, da mesma maneira que quem está aí fora também o é. Então, para nós é necessário que nós compreendamos que todos nós, como espíritos, que temos esses atributos, como a vontade, o pensamento, e também os atributos que nos levam a ser o que somos, nós necessitamos de compreender que são todos instrumentos para colocarmos à disposição de uma vida crística. E como é se viver cristamente? Jesus veio aqui, ele não era espírita. E para nós que procuramos um entendimento um pouco mais profundo do significado da vida, necessitamos de compreender por meio de balizas como a gente precisa viver para ser melhor, para ser uma pessoa mais cristã, porque a sua forma de se comportar nos deu um exemplo como cada um de nós deveria de seguir, colocando assim o papel da sua própria vontade em prol da mudança da sua vida. Poderíamos até citar um exemplo de um livro maravilhoso de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Uma obra fantástica, mas que assevera que nenhuma natureza resiste à vontade da criatura. Todos nós que temos vontade de fazer o bem, mudamos a nossa vida por completo. E poderíamos observar até no decurso da humanidade, nesses 2000 anos que se passaram, o quanto mudou do ponto de vista psicológico. Por isso mesmo, muita vontade de mudança, mas o quão pouco mudou do ponto de vista espiritual da criatura, às vezes por muita falta de vontade. E no final das contas não interessa o que os outros fazem para nós, interessa o que cada um de nós faz consigo mesmo. Por isso, meus amigos, necessário é a gente ter a consciência de que vale a pena aprender, mas não aprender pelo aprendizado em si, mas aprender para mudar e transformar-se, não somente a si, mas também o entorno que nos cerca, porque muitas das vezes passamos anos e anos sofrendo com aquelas pessoas que nós nos digladiamos por uma vida toda esperando uma mudança primeira daquele que está conosco, para a gente dar o segundo passo e falar: ai, agora sim o mundo está ficando melhor. Quantos de nós não espera a felicidade eterna na terra, mas passa todos os dias sem compreender qual a sua vontade na vida? Porque muitas das vezes a gente passa o dia todo reclamando, dizendo impropérios, reclamando de Deus. Mas
se a gente fala: ai meu Deus, eu gostaria de um mundo, a minha vontade é que o mundo fosse só saúde, para mim, para todos, mas todos os dias a gente consome, quem sabe, uns 3 maços de cigarro, achando que está colocando dentro do seu próprio corpo algo que nos faz bem. Mas alguns de nós falam: meu Deus, eu gostaria de um mundo de paz. E todos os dias está a se degladiar com aquelas pessoas que convivem conosco, principalmente dentro de casa. E a gente fala: ai meu Deus, mas aquele eu não aguento, ele não dá. E todos nós temos a possibilidade de fazer uma autoobservação. Quem sabe até, com essas dores, aceitar com uma certa resignação tudo que a vida nos impõe, pela dificuldade, mas também como é bom a gente ser inteligente, ter boa vontade, de compreender que a gente pode falar: poxa vida, eu acho que está na hora de eu ser uma pessoa diferente, de ser uma pessoa mais leve, mais feliz, mais grata, mas também colocando o esforço que me é necessário na vida para que as coisas se transformem, porque há quanto tempo a gente fica esperando: ai meu Deus, me dê, com os braços cruzados, olhando pela TV, falando: esse mundo precisa de amor, atrás da televisão, sem compreender que plantar o amor é papel de todo aquele que se compreende como filho de Deus na terra que tem. Meus amigos, como é bom falar com gente bacana, porque esse relógio corre e a gente não alcança. Mas também é momento de lembrarmos daquela palavra que para todos nós deve de ser o nosso feijão com arroz: a gratidão. A gratidão não de falar todos os dias, quando a gente for se deitar: obrigado meu Deus, mas a gratidão de a gente suspirar e falar por dentro: meu Deus, mais um dia, que bom que eu lutei, que eu escolhi caminhar no rumo certo, pela porta estreita. E gente, todos nós estamos vivendo num período de dores, para todos, dores acerbadas, com uma certa seriedade, mas também todos nós temos o papel de dar o testemunho da nossa gratidão, a gratidão pelo aprendizado de passar pela porta estreita, com vontade, com felicidade. E claro que momentos como esses, que trazem-nos essa palavra gratidão à nossa alma, de verdade, é aquele momento em que a gente fala: ai meu Deus, obrigado pelo dia difícil de hoje, porque isso me propicia justamente aquilo que Deus quer para mim, a minha fortaleza, o meu desenvolvimento, o desenvolvimento da minha musculatura espiritual. Então, meu Deus, se faça no servo a vontade do Senhor. Lembremos daquela passagem de Maria, quando descobriu-se grávida. Assim, meus amigos, todos nós que ainda somos criaturas aprendizes do significado da vida, tenhamos a paciência de absorver a dificuldade, a compreensão de que tudo que passa conosco tem um certo porquê, que a gente não entende, não quer muitas das vezes saber, e por isso mesmo, talvez seja necessário que a gente faça essa autoavaliação, compreendendo que da nossa vida, cada um de nós tem que cuidar com vontade, e assim, nesse momento de felicidade, eu faço votos que todos nós tenhamos a possibilidade de encarar com seriedade a vida, colocá-la com carinho no nosso colo e cuidar, para que quem sabe no futuro melhor a gente se encontre e fale: olha, depois desse dia as coisas ficaram boas, que bom, não porque melhorou, mas porque eu compreendi melhor, porque eu descobri que a luta é que transforma a pessoa em alguém melhor. Assim, meus amigos, eu faço aqueles votos com felicidade, com um pouco de saudade, de que todos nós tenhamos a oportunidade de compreender melhor a vida, de colocar a nossa vontade em primeiro lugar, para mudarmos-nos. E assim, eu deixo por fim aquele abraço amigo, cheio de carinho, rogando a Deus que numa próxima oportunidade nós tenhamos também
mas momentos como esse, para pensar, refletir e talvez, quem sabe, se Deus quiser, escolher mudar para melhor. Assim, meus amigos, eu deixo por fim aquele abraço amigo, cheio de entusiasmo, e até uma próxima, com muita boa vontade. Muito obrigado e até a próxima. Rogério, nosso agradecimento. Nosso agradecimento a você por sempre vir compartilhar conosco desde que nós inauguramos a nossa casa lá na Dona Jane Conceição. Você tem sido um companheiro assíduo. A sua última palestra em 2023 aqui, então nosso agradecimento, nossa gratidão real, né? Não só aquela da boca para fora, mas do coração mesmo. Já está contratado para o próximo ano, já renovamos o contrato, então nosso agradecimento. Então agora nós vamos passar agora a segunda parte do trabalho, que é o passe. Aqueles que desejarem participar, possam aguardarem sentados, o Cristiano vai conduzi-los, e vamos então fazer a nossa oração, né, para agradecer por tudo que nós recebemos aqui, pela palestra do nosso companheiro, pela lembrança que ele nos trouxe dessa potencialidade do nosso espírito, que é a vontade, que é aliada à inteligência, ao livre-arbítrio, ela nos transforma verdadeiramente. Falávamos hoje na Câmara de Passes, na preparação, da importância da vontade, da importância do desejo real de mudança, de transformação, e de quanto é importante colocarmos em movimento aquilo que recebemos. Então, que nós possamos nos lembrar sempre disso, colocar em movimento o que nós recebemos, as informações, os ensinamentos, as lições e até mesmo as dores que a doutrina espírita vem para nos ensinar, que são necessárias para que nós possamos burilar o nosso espírito, para que nós possamos crescer e até mesmo ascender espiritualmente em busca de uma nova versão melhorada de nós mesmos. Que todos nós possamos retornar aos nossos lares com o coração em paz, com a mente preenchida das boas lições que hoje recebemos, e que dessa forma possamos continuar a movimentar em nós a nossa vontade, a inteligência, para que sejamos amanhã melhores do que hoje, e assim sucessivamente. Que assim seja.